E aí me deu esse estalo de fazer essa meditação e eu comecei por ela, que se chama Rugido da Manhã. E é a minha meditação de todo dia. Ai, que legal! Porque foi assim que, cara, tipo, meditar mudou a minha vida, assim. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Tipo, o meu cérebro mudou. Especialistas explicam. Mas muda mesmo. Eu já li um livro. Eu li um livro mesmo que é sobre porque o budismo funciona e a neurociência explica os benefícios da meditação no corpo e tal. Mas continua. E assim, essa meditação é uma meditação guiada? Ou... eu tô ali falando, e aí eu começo... na verdade, assim, é como se fosse uma oração de gratidão para fazer pela manhã. Por quê? O que eu com base nas minhas vivências, nas minhas práticas meditativas, eu cheguei à conclusão que quando você começa o seu dia agradecendo, o seu dia vai ser completamente diferente. 100%. Assim, você meditar só com uma frequência e tal vai te deixar num estado bom. Mas você imaginar coisas pontuais fazem com que você sinta no seu corpo, fisicamente, a sua vibração elevada. Tipo, pensar em pessoas que você ama, sabe? Fazer meio que um Ho'oponopono. Já ouviu falar sobre o Ho'oponopono? De respiração? Não, o Ho'oponopono é uma prática falada na qual você diz: sinto muito, me perdoe, eu te amo. Não, eu sei essas frases, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Aí você fala: fulano abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não sabia, não. E, nossa, eu uso isso pra tudo na minha vida. Eu uso, eu tô com uma dificuldade com uma pessoa específica. Aí eu vou e faço o Ho'oponopono. Por quê? O Ho'oponopono são essas palavras? Ou pra aquele confio, aceito, agradeço também é um Ho'oponopono? Não, são essas palavras. Tá. Mas diga. Isso gira em torno do Havaí, veio do Havaí. Quando as famílias, elas brigavam entre si. Isso eu tô te falando assim muito por alto, né, do que eu vi em algum momento, mas não é exatamente o que é, tá, gente? Pelo amor de Deus, estamos aqui confabulando coisas. Veio do Havaí. Quando as famílias se entristeciam ou brigavam entre elas, eles eram obrigados a ir numa festa, eles faziam meio que uma festividade ali da vila, e as famílias tinham que falar para as outras 108 vezes: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, para que a paz e a harmonia pudessem que legal, fiquei arrepiada. Porque quando, meio que, se eu e você somos parte de um todo, se eu faço para você, eu tô fazendo para mim, tô fazendo pro todo, né? Então, com certeza. Para que haja harmonia, nada melhor do que a gente resolver as questões que a gente tem e seguir. Sim. Né? E você vê o humano no outro, você quer, tipo, você resolver essas coisas faz você se sentir melhor com você mesmo também. Exatamente. Então, a prática é muito bonito isso, assim. Cara, foi um estalo tão grande, assim, na minha vida, sabe? Eu tenho muitos traumas de coisinhas, sabe? De vida, de dificuldade, e isso era uma mochila muito pesada na minha vida durante muitos anos, assim, e eu sentia que o quanto mais eu carregava aquilo, mais era difícil chegar do outro lado com leveza, e eu ficava me perguntando: mas por que eu não consigo? Porque às vezes a gente precisa deixar a carga para trás. Isso é muito óbvio, né? Mas tô falando difícil até mesmo. Um grande clichêzão, mas que na prática é uma grande bosta no nosso caminho, que a gente não consegue. Então, partindo do princípio que tudo que a gente faz é um exercício, né? Desde pequeno, desde a gente aprender a levantar e andar e cair e tal, eu entendi que eu precisava do Ho'oponopono para poder perdoar com mais facilidade, porque eu sou muito rancorosa. Então... Qual é o seu signo? Câncer. Eu também! Nossa, preciso de mais água, produção. Tô falando pra caramba! Cara, rancor é um sentimento muito difícil de lidar. Mágoa também. Quando eu entendi que mágoa é água parada, né? Tipo, mamar água. Quando eu vi aquela parada da frequência, sabe? A frequência das emoções. A frequência mais elevada é amor e gratidão.
E a mais baixa é raiva, ódio, rancor, Apatia. mágoa. E isso... É, apatia, exato. E isso tudo deixa a gente, tipo, muito ruim. E aí, juro, eu consegui fazer isso, foi muito interessante, por conta de um ex, assim. Eu tava com ódio dele e eu sabia que aquele ódio, assim, ele deve estar... Assim, porque nem importa se ele tava sofrendo ou não. O importante é que aquele ódio tava me acabando comigo. Uhum. E aí eu virei pra uma amiga minha que é mais evangélica que eu. Eu sou mais católica, mas tipo assim, e na época eu nem tava assim, sabendo rezar muito bem. Mas eu sabia que ela sabia, entendeu? Eu falei, minha amiga, me ajuda. Me ajuda a perdoar esse homem, sabe? Tipo, eu preciso tirar isso de mim, não aguento mais. Aí ela começou a rezar comigo, cara, melhorou muito. Você sabe que eu descobri o Ho'oponopono também por conta de um término? Ah, é? Foi por conta de um término. Você vê, né, como às vezes as nossas relações, quando dão errado, tipo, o quanto elas ensinam. Assim, eu não canso de... Eu não tenho medo nenhum, assim, de, sabe, de me fuder no amor. Assim, eu amo términos, são ótimos. Eu aprendo tanto, assim, eu acho que me relacionar com o outro faz eu descobrir tantas coisas legais, sabe, sobre mim. Então, não tenho medo. E daí... Nesse término, morreu. Ai, acabou. Cheers. Aí você pensa, poxa, eu amei tanto aquela pessoa e nem foi a pessoa certa. Imagina quando for a pessoa certa. Agora eu tô um pouco mais pronta, inclusive livre. Exatamente. Só sucesso. E aí, quando a gente terminou... Esse foi meu último término, inclusive. Eu vou fazer aniversário, tô há 5 anos solteira. Olha só. E depois desse término... Cara, depois desse término eu aprendi a perdoar as pessoas, que eu não sabia. E aí, um dia, assim, eu tava, imagina, né, eu fui morar sozinha, né, nós morávamos juntos, eu fui morar sozinha, e um dia, assim, sabe aquele dia que você pega, já tinha passado o nosso término já em alguns meses até, mas um dia que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu falei, meu Deus, não tô conseguindo nada, tô sem vontade de viver hoje. E aí eu fechei meu olho e eu pensei assim, eu falo com Deus, assim, eu falo Espírito Santo. Eu falo assim, Espírito Santo, me dá um norte do que eu possa fazer, assim, que faça eu me sentir um pouco melhor. Porque eu não tô mal e se eu ficar pior, eu vou ficar definhando aqui nesse quarto. E eu morava em outro estado, sozinha. Eu estava em outro estado, eu morei em São Paulo durante 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, no YouTube apareceu vídeo recomendado de uma mulher chamada Beth Russo. E ela falando, assim, o vídeo dizia assim, você precisa aprender a perdoar, alguma coisa assim, sabe? Você precisa aprender a perdoar. Aí eu falei, não. Aí, tipo, meu sentimento foi de resistência, sabe? Naquele primeiro momento. Eu falei, não, perdoar. Vou perdoar. Quero que ele se foda. Quero que ele se exploda. E aí, vou ver o que é. E ela começou a falar. Conforme ela foi falando, eu comecei a me identificar tanto com aquela mulher, sabe? Eu falei, gente, que sabedoria. Que sabedoria que ela tem, e o jeitinho dela de falar, assim, que é até meio, como eu vou dizer, assim, quando você não conhece, tu dá uma risada, assim, sabe, que ela é muito intensa pra falar, sabe, então você tem que fazer, e você pega e fala, fulano, abençoado, sinto muito, me perdoe, e repete, fulano abençoado, e ela falou que fazia pra tudo, que a orquídea murchou, ela falou assim, orquídea abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você esteve aqui comigo. E eu olhava pra você e eu via beleza em você todos os dias. E agora você não está mais aqui. Mas obrigada. Entende? Pra qualquer coisa. Ou seja, ela, com a prática dela, né, sendo algo tão simples, ela conseguia ver beleza em tudo. A gente tem que trabalhar esse olhar mesmo. Então, como ver beleza num caos? Sabe? E aí eu tava assim, cara, como ver beleza num caos? Era esse o meu problema naquele momento. E aí eu encontrei com ela, fiz o que ela disse, comecei a exercitar o Ho'oponopono. Uma semana depois, eu estive com uma amiga e contei pra ela o que estava acontecendo comigo depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Falei, cara, eu tô sentindo uma leveza, assim, sabe, uma coisa diferente e tal. Eu cresci na igreja evangélica, eu sei orar,
mas às vezes você não tem força para orar. Com a intenção certa. Você não tem. Você quer, sabe? Você sabe que você precisa exercitar o seu espiritual, que você precisa cuidar de você ali naquele momento, só que você não tem força, entendeu? E é normal. Agora, e se houver um método muito mais fácil, mecânico, que pode fazer com que você se limpe, sem que você, como eu vou dizer assim, precise usar palavras suas? Porque se você não sabe o que dizer, então fala uma coisa que está escrita aqui, ó, e só vai repetindo. E vai repetindo, e vai repetindo. E aí eu comecei a contar para ela, ela falou assim, cara, você sabe que eu comecei a fazer, mas hoje em dia eu não faço mais, e eu tenho inclusive parece um terço, mas tem um outro nome que agora me fugiu. É como se fosse um terço, ele tem 108 bolinhas, assim. E aí ela, peraí que eu vou pegar um negócio pra você. Aí ela entrou no quarto, pegou e me deu 108 bolinhas. Depois daquilo, Manola, eu usei aquilo pra tudo. 108 bolinhas pra fazer o Ho'oponopono. Isso, você vai, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Próxima bolinha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Próxima bolinha. Isso me lembrou o terço católico mesmo. É como se fosse o terço católico, só são repetições. Porque, tipo, por exemplo, quando eu rezo o terço, você repete, então assim, você não tem que inventar a oração. Mas pra cada mistério, eu boto uma intenção. E aí eu faço lá as 10 Ave Marias pensando naquela intenção antes, então, tipo assim, é mais fácil, assim, eu não preciso ficar... Mas então, o ato de rezar, a neurociência já confirma que tipo, é ótimo pra todos nós. A posição das mãos é como se fosse, a gente tá aqui, é porque eu tô aqui, assim, né? Eu não consigo ficar muito de perna cruzada, é meio difícil pra mim. Mas visualmente ia ficar meio estranho, então eu tô assim. Tu quer que eu enxergue aí? Japamala. Japamala. É um japamala. E até o nome é bonito, né? Japamala. Japamala é do budismo, né? Não? Hinduísmo. E aí é como se fosse um cordãozinho. Aí eu sei que eu fiquei tão obcecada com isso que eu saía com o japamala amarrado no braço como se fosse uma pulseira. E de repente eu tava no Uber e eu ia ter que ficar 30 minutos naquele Uber e eu ia ter que ir em um lugar longe, que eu ia, sei lá, ter meio que uma demanda social muito grande, que eu tenho essas coisas assim de um pouco de gastura social, assim, eu quando eu tô num lugar com muitas pessoas, depois parece que eu fiquei doente, assim. Tira muito essa energia. Fico de cama, então eu tenho uma dificuldade, assim, nas minhas interações. Então aí eu ia fazendo, vai dar tudo certo, sinto muito, me perdoe, rolê abençoado. Sinto muito, rolê abençoado. E eu ia lá fazer. Voltava chapada, mas no início da noite eu fazia o meu negócio. Cara, eu voltei chapada ouvindo gospel tranquilamente. Porque o importante é que vai incluindo do jeito que dá. Eu acho que, assim, eu cresci na igreja, né? Então, assim, eu vi muitos dogmas, eu vi muitas coisas. Mas eu acho que o importante mesmo é você fazer o bem, é você ser grato, é você perdoar, é você saber o que é ser humano. É você ter conexão com a sua consciência. Eu vejo tô falando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu vejo o reino de Deus como o reino da nossa consciência. Eu acho que a gente é carne, mente e espírito. E o nosso espírito é o nosso eu superior, é a nossa consciência, onde a gente se conecta. Por isso que dizem que nós somos pequenos cristos, né? Tipo, nós somos o corpo de Cristo, né? Não falo? Então, a gente sendo o corpo de Cristo, existe em algum lugar em nós que nos conecta com a nossa divindade maior. Então, engraçado, nunca tinha ouvido isso de ser corpo de Cristo, mas interessante. Nós somos filhos de Deus, não? Filhos de Deus, Então, existe um lugar na gente que a gente precisa se adequar, né? Se colocar ali, quando você... É tipo um encaixe, né? Quando você tá procurando assim, um encaixe na tomada, aí você tá ali no escuro, aí você não tá vendo, aí você erra pra caramba. Quando você acerta a conexão, quando você já sabe como fazer, você tá conectado à sua consciência. Aí que dizem, o despertar.
Sim. que é o despertar espiritual. Aí depois que você desperta espiritualmente, você começa a ficar mais sensível a outras energias. E você tem que se alinhar pra tá isso. Aí tu fica solteira pra sempre. Aí tu... É complicado. É complicado. Eu gosto muito do conceito de ser filho de Deus, porque por conta da alta responsabilidade que isso traz. Uma vez na igreja falaram disso, de tipo, do filho pródigo, que eu nunca tinha ouvido a explicação. E eu achei incrível, porque eu só sabia a história lá, que o filho vai embora, gasta da grana, volta, e eu não tinha me tocado da questão lá do outro filho ter ficado chateado com o pai, fazer uma festa porque aquele filho voltou. Uhum. E o filho tava falando assim, poxa, tô aqui te ajudando a vida inteira, tu não dá nada pra mim, pro meu irmão, que saiu, gastou tudo, vai fazer uma festa, vai assar um porco, não sei, uma coisa assim. Uhum. E aí é o pensamento de, tipo, o garoto lá, o filho que ficou, ele não tava com esse pensamento de ser herdeiro. Ele tava com o pensamento tipo, de como se ele estivesse fazendo aquilo de graça, como se aquilo não fosse dele e, tipo, não estivesse ganhando nada. E eu amei essa ideia de ser filha herdeira de Deus, porque quer dizer que a gente tem o poder da criação dentro da gente, a gente é apto a absolutamente tudo, só que a gente tem responsabilidade de tudo também. Então a gente só vai conseguir fazer as coisas conforme a gente estiver pronta para aquelas coisas. Então, tudo que a gente passa na vida vai pra tipo, tá, mas eu passei por aquela situação que foi horrível. O que eu posso fazer pra me proteger de passar dessa situação de novo? Eu quero aquilo. Tipo, tira qualquer sensação de vitimismo. Acho que tira, inclusive, mágoa e rancor. Porque você se coloca no lugar de você poder mudar a sua realidade. De você estar à altura das coisas que você quer conquistar. Então, assim, essa noção pra mim fez toda a diferença, sabe? Tipo, eu sou filha herdeira. Eu vou dar conta de tudo. Mas eu tenho responsabilidade de tudo. Eu não posso fakear nada. Porque senão não faz sentido, não dá. Não vou estar pronta ainda. Né? Tipo, você pensar que toda a sabedoria tá ao alcance de um silêncio seu. E de uma obediência sua. Porque essa direção, quando a gente pede uma direção de uma coisa, uma determinada coisa que a gente tá afim de fazer, queria tanto uma direção. Aí você vai perguntar pra uma pessoa, sendo que você tem a sabedoria interna necessária, você tem uma conexão com o divino que pode te intuir algo que você deve fazer, que é a sua missão de vida, que é o que você devia estar fazendo, sabe? Então, assim, a gente se quebra muito também nisso, acho que, de colocar, às vezes, essa responsabilidade pro outro. Então, a gente se colocar como filho de Deus, entendendo que a gente tem essa sabedoria, é essa responsabilidade que a gente tem, de saber que a resposta tá na gente também. Bem bonito isso, né? É verdade, olhar pra dentro é muito poderoso. E eu também sou super apta a esses rituais de gratidão. Eu, por exemplo, quando eu tenho que começar um trabalho mesmo de sentar assim, que eu tenho que abrir papel, abrir computador e tudo, aí eu sempre tenho meu caderninho da gratidão, eu começo escrevendo tudo. E aí, não tem problema repetir. Eu boto pra mim que tem que escrever pelo menos 6 frases, mas às vezes vai mais. E sempre dá o tom melhor para as coisas, pro início do dia, assim. O primeiro, quer dizer, o segundo episódio do meu podcast se chama Gratidão. Na verdade você é grato, e aí eu explico o porquê que eu coloquei o primeiro episódio do canal como uma oração de gratidão, sabe? Então, assim, aí eu conto um pouco dessa história também que eu te contei, quando eu conheci o Ho Oponopono, que isso fez com que eu dissolvesse coisas, porque quando a gente tem muita mágoa, raramente a gente vai ser grato por alguma coisa, né? Porque tá tudo uma grande bosta. Então você acaba ficando ali muito naquela vibração da apatia. Terceiro episódio que eu coloquei foi sobre o perdão. Então, assim, acaba sendo um caminho, sabe? Um caminho do monge? Será que vem aí? Você vai compartilhando as coisas que você vai sentindo verdadeiro em você. Exatamente, que eu vou aprendendo. E aí eu comecei a entender que eu, caramba, conseguia perdoar. Porque era muito difícil pra mim. Então, perdoar não é esquecer, né? Tipo,
não é esquecer. Perdoar Não é deixar a pessoa ficar próxima de Não, vocês. perdoar Né? é uma doação. Perdoar, tipo, a etimologia da palavra é perdonare. Vem de perdonare, que quer dizer para doar. Então, o perdão, ele é uma doação para o outro. Então, assim, beleza, a gente doa para quem precisa. Fulano não precisa. 2 pontos para você. Se ia ser 2 pontos para você. Né? Então, assim, não assim, acho que eu me perdi um pouco no fulano não precisa. Tipo, mas... todo mundo precisa de perdão, né? Mas a pessoa pode enfim. não se importar com o seu perdão, né? Eu acho que era mais isso que você queria dizer. Mas eu acho que, na verdade, o outro não precisa nem saber que você tá perdoando. Entendeu? Não, Você não vai chegar e vai falar assim, a tua alma. oi, então, tô fazendo um negócio aqui pra você que você não precisa, mas, então, eu tô te perdoando. Não, você vai simplesmente perdoar. E perdoar não é você ser bonzinho, é você ser inteligente. Porque... não é por altruísmo, é por você. Não, é por você, entendeu? Pra elevar a minha vibração. Mas não é egoísta, porque é uma doação. Então não chega a ser egoísmo você saber que tá fazendo aquilo por você. Porque, de certa forma, você tá doando. Você tá quebrando aquele elo que te une ao outro. Você tá quebrando aquele... Porque é um elo. Quando você odeia uma pessoa, você nutre um sentimento por ela. Ela mora na sua cabeça. Tem que conseguir liberar, né?